Paulo Luquianetes, mais uma vez obrigado, amigo. Seria errado afirmar que o grande perdedor em termos de influência econômica seria a Alemanha, tendo em vista as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio? Paulo, é um comentário bastante oportuno que você faz, tá? Porque, veja, a Alemanha, ela já sofre, eu diria, pressões de vários elementos que não querem que ela possa exercer, de alguma forma soberana, a sua autodeterminação, ou no sentido das suas prioridades, né, políticas, industriais e de longo prazo. Agora, eu acho que o maior alvo é a França, tá? Eu acho que o maior alvo é a França, porque há uma campanha de desinformação tremenda em relação à França, há uma campanha violenta em relação à França que busca, de alguma forma, obrigado, Janine, que busca demonizar a França sob todos os aspectos, que busca, na realidade, e aqui eu quero colocar para vocês, lembram do AUKUS, né? Vocês lembram da questão do submarino australiano, vocês lembram da questão, inclusive, do submarino brasileiro e tecnologia francesa, vocês lembram das tentativas que, sucessivamente, foram assacadas contra os acordos militares entre a França e a Índia, a França e o Egito, principalmente na cena das marinhas de guerra e da tecnologia que a França exporta para esses países, tá? Então, eu acho que o país que está mais... nós tivemos a questão da Alstom, nós tivemos a questão da Airbus, nós tivemos várias questões que são muito parecidas, inclusive, com as premissas, né, do famoso lawfare que a gente vivenciou no Brasil. Então, há uma tentativa de impressionar a opinião pública, tentando colocar, primeiro, essa questão esdrúxula de uma pseudo-guerra cultural que nós estivéssemos vivendo, cuja gênese, para quem não conhece muito bem o processo, é a história do kit gay, né, que aconteceu aqui no Brasil em 2018. Né? Então, o kit gay de 2024 é o banheiro unissex. Né? E vocês percebam que a França é sempre muito mal vista dentro dessa coisa de um aspecto vanguardista, no sentido cultural, como se fosse contra as tradições e tudo mais. Aí tem muito interesse escuso, aí tem muito interesse de gigantes petrolíferas dos Estados Unidos, da Rússia, do Azerbaijão, da Turquia, da indústria militar da Turquia. Vocês têm, olha, é uma conjunção de situações que a última coisa que muita gente que vem para as redes sociais se diz analista e diz que está informando faz, é o fazer de coração aberto, né? É o fazer sobre o aspecto eminentemente da análise técnica. Não, as pessoas fazem porque estão procurando negócios. Então, querem receber ajuda de lobbies, querem ter prestígio político, muitas vezes movidas por vaidade. A gente tem uma série de coisas que nós vamos começar a tratar aqui, na medida do possível. Tem muita coisa que não dá para tratar porque é muito perigoso, tá? Então, quero colocar para vocês, cada um pode fazer a sua pesquisa, pode caminhar com suas próprias pernas. Mas nós vamos fazer nós vamos dar alguns insights para vocês de situações. Tem um documentário que está no forno, a gente está observando, está ainda sendo montado, tá? Mostrando como é que funciona a rede de difusão de mentiras, como é que funcionam os lobbies que influenciam essas redes, não é? Agora uma polêmica muito grande, por exemplo, em relação à questão da entrevista do Tucker Carlson com o Putin. Entendam, o Tucker Carlson, ele tem o apoio do Elon Musk, ele tem o apoio do Donald Trump, ele tem apoio da indústria do petróleo da Rússia, do Azerbaijão, da indústria de armas da Turquia. É uma coisa muito complexa. Se eu tivesse todos esses apoios, certamente também teria 100 milhões de visualizações nos meus tweets. Nada aqui tem funcionamento, tá? Ainda que se um dia tiver em funcionamento, será muito mais modesto naturalmente. Mas tudo isso, não é? Parte, muitas vezes, da construção de uma gama de comunicação, de um ramo de comunicação que vai cativando as pessoas, que vai ganhando confiança, que vai ganhando credibilidade. Então contam, às vezes, meias verdades, às vezes contam uma verdade, mas no momento que você ganha credibilidade, você assaca contra a integridade da mensagem. Tá? É muito complicado, gente. Para entender geopolítica, para entender as análises de interesse geoeconômicas, para entender as nuances do mundo. Por isso essa pergunta em relação à questão de quem perde no atual conflito é tão importante. A gente tem uma grande guerra global hoje que está sendo travada pelos Estados Unidos e pela China. Tá? Então não dá para confundir o interesse da China com o interesse da Rússia. Não dá para confundir o interesse da Rússia com o interesse do Irã.
porque, na realidade, os dois grandes polos são os Estados Unidos e uma série de aliados, não necessariamente apenas no espectro estatal, mas tem a Big Oil dos Estados Unidos, tem a Big Oil da Arábia Saudita, né? Vocês veem, a Aramco, por exemplo, na Arábia Saudita, ela é tão assediada pelos chineses quanto pelos americanos. Ela é tão assediada por lobbies ligados à indústria petrolífera da Rússia, como é assediada por lobbies ligados à indústria petrolífera da China, né? Porque os chineses, para que eles possam se desenvolver, eles precisam de muita energia. Por isso esses acordos internacionais com o Irã, que asseguram a passagem para o Mediterrâneo a partir do Iraque e da Síria, no sentido do Líbano, e o chinês, ele prefere ir para o Líbano do que para a Síria, porque na Síria a Rússia já está com o porto de Tartus, né? A Rússia foi para a Síria, não foi para defender o Bashar, a Rússia foi para a Síria para assegurar o controle do porto de Tartus, tá? Que é a entrada para o Mediterrâneo. A entrada para o Mediterrâneo, ali é da Rússia. E o porto de Beirute, que teve aquela explosão terrível, enorme, né? Já se vão aí mais de 3 anos, aquela explosão no porto mediterrâneo de Beirute, muito provavelmente é parte da guerra contra a possibilidade de que a China administrasse aquele porto e tivesse efetivamente a capacidade, a partir do porto de Beirute, de levar suas mercadorias para a Europa e de receber mercadorias da Europa. Você tem um outro player aí que está surgindo com muita força, que é a Índia. Até pela necessidade da Índia de fazer a inclusão do campo para a cidade, no modelo em que a China fez. Hoje a população da China ligeiramente decresce, a população da Índia segue crescendo. Então, a nível absoluto populacional, apesar de a área territorial ser menor, a Índia vai suplantar a China rapidamente. E a nível de produto interno bruto, a Índia certamente será das 3 maiores economias até 2050. Aí Estados Unidos, China, Índia, não necessariamente nessa ordem, tá? Então, o que acontece? Chahbar, no Irã, o porto de Chahbar, tem parte do porto que é da Índia, tá? Essas negociações, por que o Irã deixa a Índia entregar arma para a Armênia pelo seu território? Porque é do interesse do Irã que o corredor sul-norte, norte-sul, passe pela Armênia em direção ao Mar Negro e depois pela Geórgia. É do interesse do Irã que isso aconteça, porque senão ele fica dependente do Azerbaijão, e além dos 2 dias a mais de viagem que ele vai ter, ele precisa, na realidade, ter a certeza de que a aliança que está construída no sentido de sustentar a econômica, geopoliticamente o governo do Azerbaijão, está, vamos dizer assim, contaminada por seus inimigos, porque o Azerbaijão é um aliado especial estratégico da Rússia, da Turquia e de Israel. No caso do Irã, o problema fundamental é essa proximidade com Israel, que o Azerbaijão tem com Israel. Então eles preferem passar pela Armênia, tá? E por isso eles permitem que a Índia entregue sistemas como o Pinaka, por exemplo, por seu território, em direção ao território da Armênia. Por isso que eles se manifestam sempre contra a história da imposição de um corredor extraterritorial por Turquia e Azerbaijão, passando pelo sul da Armênia, que cortaria aqueles 50 quilômetros de fronteira, que são fronteiras históricas, antigas, né? A Armênia hoje é um landlock, mas entre a Armênia e o Irã, tá? Então a análise geopolítica, para que ela seja honesta e técnica efetivamente, ela precisa passar por todas essas nuances. O mundo vive hoje uma guerra, que é uma guerra basicamente entre os interesses de 2 grandes gigantes, que são os Estados Unidos e a China, mas que você tem uma potência ascendente, e eu falo isso sobre o aspecto econômico, não estou discutindo apenas a questão militar, que é a Índia. A Índia é uma variável importante. A Indonésia vai passar, de alguma forma, a ser uma variável importante, na medida que o seu crescimento econômico e populacional, sua localização também geográfica, todos esses fatores concorrem para que a Indonésia também passe a ser um player importante. Vejam, por exemplo, agora com relação a essa questão da entrada da Arábia Saudita nos BRICS. Ajustes, entrou, vai entrar oficialmente, está valendo, é vigente, não é vigente. De novo, a Arábia Saudita é uma das meninas dos olhos aí dos Estados Unidos e da China. Está sendo muito disputado. Hoje os sauditas dizem que eles vão estabelecer a paz com Israel, se Israel reconhecer a solução dos 2 estados com fronteiras de 67, anteriores à Primeira Guerra, considerando 67, 73, entre Israel e os seus vizinhos. E parte dessa solução global, que mostraria
talvez uma capacidade de alterar um pouco o perfil da eleição americana, é de fundamental interesse do governo Biden. O Biden quer que o Netanyahu concorde, pelo menos, veja, as nuances são assim, né? O Biden quer que o Netanyahu concorde, pelo menos, em segurar essa onda até a campanha eleitoral nos Estados Unidos. E o Netanyahu está tentando levar esse conflito até as eleições nos Estados Unidos, na expectativa de que o Trump, ganhando, ele possa efetivamente conseguir tudo que ele quer a nível de controle em Gaza, eventualmente na Cisjordânia, a nível de ataques contra o Irã, porque a gente sabe, né, que essa composição Trump e Netanyahu é muito mais estreita e próxima do que a composição entre o Biden e o Netanyahu. Tá? Um pouco, claro, a pressão dos lobbies, dos estados profundos dentro dos Estados Unidos, da AIPAC, isso tudo existe. Né? Não é teoria da conspiração. Mas os grupos políticos que sustentam Trump e Netanyahu, eles são muito próximos. Assim como os grupos políticos que sustentam o Putin e o Netanyahu são muito próximos. Não por acaso o Tucker Carlson, ao entrevistar o Putin, pode influenciar a eleição americana, porque há quem ainda acredite que o Putin é um elemento menor, que não tem voz no Ocidente. Quando você tem uma enorme cadeia de difusão da propaganda e do interesse da Rússia, também funcionando no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos. Porque ela, mais ou menos, seria correlata à máquina de propaganda do Trump, passando pela Hungria do Orbán, passando pela Turquia do Erdogan, passando pelo Azerbaijão do Aliyev. Então, quer dizer, você tem uma consonância de interesses que, na realidade, é também uma associação, ainda que não expressa, de interesses geoeconômicos. Porque tem a ver com pesticida, tem a ver com a indústria do petróleo, tem a ver com a indústria do gás, tem a ver com a indústria do fertilizante, tem a ver com a indústria da mineração. Então, fazer análise geopolítica demanda muito conhecimento profundo, tá? E nem sempre vai contentar aqueles que são mais afoitos, torcedores. É bem complicado.